Olá, nono ano. Hoje teremos a atividade de ciências, dando continuidade a Lamarck e Darwin e a diversidade biológica. A evolução das espécies é um tema bastante discutido na biologia, desde a antiguidade. Anteriormente, era bem difundida a ideia de que as espécies eram fixas, ou seja, não sofriam nenhuma mudança em seus corpos com o passar do tempo. Segundo essa hipótese, todas as espécies que vivem hoje já existiam no passado e não passaram por modificações. Com o avanço dos estudos em paleontologia e o conhecimento maior a respeito dos fósseis, dúvidas começaram a surgir a respeito desse fixismo. Entretanto, apesar de alguns cientistas afirmarem que ocorriam mudanças, eles não conheciam os mecanismos que levavam a essa evolução. Um resumo para vocês entenderem melhor o que seria o fixismo. É a teoria não religiosa de que as espécies vivas atualmente são idênticas às do passado. O fixismo acredita que a evolução não acontece e que as espécies saíram já adaptadas ao meio ambiente, sem passar por qualquer mudança. Seguindo esse pensamento, a teoria fixista se opõe ao evolucionismo, que é a ideia da que as espécies atuais emergiram de transformações graduais, sofridas por espécies ancestrais e extintas. Voltando para o evolucionismo, Lamarck, o naturalista francês, acreditava que o ambiente induzia o organismo a se modificar e assim se adaptar melhor ao meio. Então, segundo a lei do uso e desuso, um órgão se desenvolvia se fosse muito usado e se atrofiaria se desapareceria se pouco ele fosse usado. Então, o pescoço das girafas, por exemplo, seria longo de tanto que os animais esticavam a cabeça para alcançar as folhas mais altas das árvores. Essas características desenvolvidas por hábitos de vida seriam transmitidas aos descendentes. Então, essas heranças seriam passadas para seus descendentes. Já Darwin, numa viagem de 5 anos pela América do Sul, África e Austrália, Charles Darwin fez observações que o levavam à ideia da evolução por seleção natural. Então, segundo o darwinismo, a seleção natural é um processo de longo prazo. Os indivíduos nascem com pequenas diferenças, algumas dessas diferenças facilitam sua sobrevivência. Ao se reproduzirem, esses indivíduos transmitem a característica favorável a seus descendentes. O meio ambiente não induz a nenhuma variação, apenas funciona como um filtro, que seleciona os organismos mais adaptados, mais aptos a sobreviver naquele local, mas Darwin não tinha ideia de como surgiram as características a serem filtradas em cada organismo. Agora nós temos a atividade. A primeira questão pergunta: a teoria da origem das espécies de Charles analisou o quê? O que foi que ele defendeu, Charles Darwin? Na segunda, fala que Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Então, qual é o nome da lei proposta por Lamarck? Então, vocês irão aí assinalar a alternativa correta. Na terceira questão, tem um pequeno trechinho que fala sobre Darwin e suas descobertas. E logo após, fala-se que existe uma ideia em comum entre as duas teorias, a de Darwin e a de Lamarck. Então, qual seria essa interação entre as duas? Na quarta questão, com relação à teoria evolucionista de Darwin, é correto afirmar? Então, vocês irão ler cada frase dessa e marcar a alternativa correta. Na quinta questão, vocês irão ler as frases e colocar V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo. Na sexta questão, vocês irão ler essas 3 frases e irão dizer, em poucas palavras, essa teoria pertence a quem? Essas frases, essa defensoria pertence a quem? Na sétima questão, tem um trechinho também e fala de uma afirmação. Essa afirmação pode ser considerada a defesa da teoria de quem? Então, você vai aí marcar a alternativa correta. Na oitava questão, vocês vão ver aí que a teoria de Darwin e Lamarck eram muito importantes. Então, sobre a teoria proposta por Lamarck, você vai marcar a alternativa correta, tá? Leiam bem as frases com atenção. Na nona questão,
uma ideia que era comum às teorias de evolução propostas por Darwin e Lamarck. Então, qual é esse resultado? Ela resultaria em quê? Essas propostas comuns. Então, você vai ler as questões e marcar a alternativa correta. Até a próxima aula. Espero que todos participem. Se cuidem.